Amém? Amém. Então tome o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu já venho de longa data desejando por dar continuidade, né, a abordagem que eu dei há pouco tempo atrás, quando ministrei a respeito, falando sobre o cristão e a política. E eu estava contando os dias, né, para voltar e para dar continuidade, dar seguimento a esse tema e esse assunto aqui na casa do Senhor Jesus. No nosso curso Vida Cristã, temos um tema chamado autoridade e submissão. Tema esse que traz sobre nós uma compreensão e uma visão muito clara até que ponto nós devemos nos submeter e a partir de que momento nós devemos entender que algo, uma prática, ela não cabe dentro da nossa casa, não cabe dentro da nossa família. Entender que submissão não é uma postura de inferioridade, não é uma postura de tolir, uma postura de castrar a liberdade e a voz daqueles que está se sujeitando, mas a palavra submissão, quando nós citamos aqui na casa do Senhor, diz concernente a estar debaixo de uma mesma missão, estar debaixo de um mesmo propósito, estar debaixo de um mesmo direcionamento. Seja esta autoridade principal, que é a autoridade que advém do nosso próprio Deus. Seja autoridade delegada, autoridade essa que é delegada aos líderes, tanto os líderes sociais, tanto os líderes da igreja. São dimensões do nosso relacionamento, do nosso convívio, do nosso dia a dia, que realmente atesta a nossa relação com Deus, o nosso compromisso com Deus. Existem inúmeras injustiças sociais, existem inúmeras questões dentro da nossa sociedade que traz sobre nós indignação, que nos indigna, mas a nossa resposta não é a resposta que o mundo dá. A nossa resposta, ela está na palavra do Senhor Jesus. Aqui está a nossa resposta para muitas questões e muitos assuntos, de modo que se nós como cristãos precisamos nos submeter às autoridades, nós precisamos sim saber escolher quem irá governar sobre nós, quem irá representar a mim e representar a você. Fico feliz em ver, a começar por mim, que há poucos meses atrás não tinha sequer o vislumbre ou a sombra de enxergar para todos os candidatos do Rio de Janeiro, todos os candidatos a deputados, senadores, governadores e também a presidência, e não conseguia visualizar sequer nenhuma opção, dada a desilusão, dada a tristeza, dada a decepção, mas que hoje nós conseguimos perceber algumas opções, e isso traz para mim pessoalmente uma alegria, porque é muito triste a gente olhar para o contexto social e político, saber da nossa posição e simplesmente não ter como, não saber em quem votar, a quem se inclinar.
Nesta manhã, eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Falar a respeito dos princípios e dos valores que você deve manter no teu coração para escolher os teus candidatos. Os princípios e os valores que você deve guardar na tua mente, no teu entendimento, na hora de você escolher alguém que será o candidato, seja para qualquer função, seja para qualquer cargo. É necessário que nós venhamos a compreender como que se constitui, como que se desenha todo esse eleitorado e todo esse caminho que é feito até a formação dos três poderes que nós elegemos. Os três poderes que depois vamos ouvir notícias e histórias boas e histórias ruins do que está se fazendo ou deixando de se fazer. Independente dos rumos finais que tudo isso cabe, tange a cada um de nós que clamamos ao Senhor Jesus a nos posicionar e nos posicionar com consciência, com entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos um compromisso em Cristo Jesus de exercer a nossa cidadania, expressando os nossos valores cristãos. Eu escrevi assim: oramos por uma nação transformada, reivindicamos um Brasil para Cristo. E precisamos fazer isso sim, meu irmão, através das nossas orações. Nesses dias, esteja em oração. Nesses dias, esteja clamando ao Senhor. Nesses dias, se levante de madrugada e comece a orar pelo nosso Brasil. Comece a orar pela nossa cidade, comece a orar pelo nosso estado, comece a orar pela sua rua. Mais do que nunca, esse é o momento da igreja se levantar em oração. Mais do que nunca, esse é o momento da igreja se levantar em clamor. Porque nós temos agora a oportunidade de estancar a sangria. Eu não tenho qualquer vislumbre ou fantasia de acreditar que, ainda que haja uma mudança significativa nesse eleitorado, nós venhamos a transformar toda a máquina. Quantos conseguem compreender isso? Mas a expectativa que eu tenho é de estancar a sangria, é de estancar o que está acontecendo, de trazer um freio a muitas coisas, a muitas aberrações que nós temos visto hoje acontecer no Brasil. Que nós não venhamos precisar fazer aquilo que o Joel veio aqui e compartilhou com a igreja, daquilo que foi feito lá na Argentina. Em que tiveram que sair para as ruas para defender a vida, a lutar contra o aborto, porque a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, dos Deputados aprovaram isso, mas a Câmara do Senado deteve essa lei, conteve essa lei. Nós temos a oportunidade agora, ainda que por alguma razão tenhamos que nos posicionar por outros assuntos, mas que esse posicionamento comece agora, que essa postura comece agora. Então, meu irmão, se levante em oração pela nossa nação, se levante em clamor pela nossa nação, que nós venhamos a clamar ao Senhor Deus, nos livra dessa chacina legal, dessa chacina legalizada. Nós temos aqui uma escola que vai fazer quantos anos? 25 anos. Mas hoje nas escolas
existe um trabalho que é feito dentro das escolas para perverter as crianças. Perverter as crianças. Quando a Escola Seiva foi fundada, não se pensava e nem se imaginava que coisas dessa ordem estariam acontecendo para crianças de 6 anos de idade. Conforme o tempo vai passando, a gente começa a perceber como isso é relevante. Mas apenas ter uma escola cristã não é o suficiente, porque quantas crianças, quantos adolescentes nós temos estudando nas escolas particulares e públicas apenas do nosso município? Esses princípios e valores precisam alcançar as escolas, que muitos dos seus filhos, netos, talvez estejam estudando, dos teus sobrinhos estejam estudando. Para que esses valores, os valores cristãos, que formaram a nossa sociedade, que formaram a mentalidade, que constituiu o Ocidente, possa prevalecer, porque essas são as bases que sustentam todo o Ocidente. Destruir essas bases significa colocar o Brasil dentro de um caos. Nós precisamos nos levantar em oração. Mas não apenas nos levantar em oração, precisamos nos levantar mesmo, e ainda que doa lidar com esse assunto, precisamos superar essa dor, precisamos superar essa rejeição e ir na direção desse assunto, que é política. Fazer isso de uma forma consciente, votar de uma forma consciente, porque é por meio do voto que elegemos aqueles que serão os nossos governantes, as nossas autoridades. E se nós nos omitirmos da nossa responsabilidade, teremos a colheita, teremos uma colheita merecida. Por não semear uma boa semente, vamos colher o fruto que outro semeou. Vamos colher o fruto que um outro decidiu semear. Precisamos olhar para as mazelas, injustiças, degradação da nossa sociedade e buscar em Cristo e na Bíblia, na palavra do Senhor, as respostas que mudarão essa realidade. Quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 17. João 17. João capítulo 17, versículo 15. Mostra a oração sacerdotal de Jesus. A partir do versículo 14 nós podemos ler, que diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra. Essa é a oração de Jesus ao Pai. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, ou que os livre do mal. Se no versículo 14 Jesus está orando a Deus e dizendo: porque eles não são do mundo, como também eu não sou, anunciando e declarando que fazemos parte de uma cidadania celestial, mas também declarando que somos embaixadores e cidadãos daqui, do Brasil, da terra, da nossa sociedade. Quando ele declara e diz:
Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Deus tem dado a sua palavra a cada um de nós. Deus tem ministrado através desse lugar mensagens e mensagens, palavras de vida que possam ser ecoadas e ministradas através da sua vida e através das tuas palavras, através dos teus valores, através dos teus princípios, através da verdade que emana das Escrituras. Nós temos duas cidadanias, e dessa forma nós precisamos caminhar e andar nas ruas e nas cidades com os princípios e os valores que Deus trouxe para mim e trouxe para você. Deus deu essa autoridade para mim, meu irmão. Deus deu essa autoridade para você. E nós não podemos nos calar, não podemos nos omitir, não podemos nos anular, não podemos concordar com essa ideia maligna de que política é um assunto que a igreja não tem que discutir. Se na própria palavra de Deus temos diversos exemplos da participação, da relevância da voz do próprio Jesus no contexto social, que não podemos nos anular, não podemos nos distanciar, não podemos achar que o nosso silêncio fará com que passemos despercebidos. Não podemos achar que por não nos posicionar, seremos perdoados por aqueles que se opõem aos nossos valores, por aqueles que não concordam que nós tenhamos uma família como buscamos ter, uma família segundo os princípios da palavra de Deus, uma família que preza por valores e por verdades, que ao final, mesmo aquelas pessoas e famílias que ainda não aceitaram a Jesus, ela não sabe, mas muito dos princípios, muito dos valores, muito daquilo que ela considera como verdade, são verdades na palavra do Senhor. E aí, meu irmão, evangelizar é uma tarefa que meio caminho andado. Agora, existem países que você vai mencionar quem é Jesus, a pessoa não faz a menor ideia. Você vai anunciar e dizer o que, afinal de contas, por que razão Jesus morreu na cruz. Ela não faz a menor ideia do que isso possa significar, isso não faz o menor sentido, nem por aproximação faz algum sentido, porque nem de longe nem de perto ela sequer ouviu falar a respeito disso. Existem valores que estão intrínsecos, estão estabelecidos na Constituição, nas leis do nosso país, na maneira como se conduz a nossa sociedade e a economia do nosso país. E exatamente esse enraizamento que muitos partidos políticos querem arrancar, querem tirar, querem formar uma sociedade que nunca deu certo, em lugar nenhum, em toda a história que se tem conhecimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 22.
diz o seguinte: levantou-se a multidão, unindo contra eles Paulo e Silas. E os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu e pôs no tronco. A continuidade da história se segue e vamos continuar a partir do versículo 35, porque aqui conta a conversão do carcereiro, o louvor de Paulo e Silas a Deus, apesar de toda injustiça, de tudo que eles estavam passando, que eles estavam sofrendo, eles decidiram louvar ao Senhor. No versículo 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põem aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosses postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos reconheceram e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querendo agora as ocultas lançar-nos fora. Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Eu vejo na postura do apóstolo Paulo nesse texto, não a postura de alguém que simplesmente está aqui, batendo o pé, fazendo birra, reclamando de algo que qualquer um não reclamaria. Mas eu entendo na postura do apóstolo Paulo, em que ele está se posicionando, assim como Jesus se posicionou quando lhe foi cobrado os impostos, quando lhe foi questionado a quem deve ser pago os tributos. Apóstolo Paulo está se posicionando como cidadão, ele está requerendo, ele está cobrando, ele está exigindo o seu direito como cidadão romano, porque uma injustiça foi feita para aquele cidadão, e nenhum cidadão romano deveria ser tratado daquela forma, nenhum cidadão deveria ser humilhado daquela forma. Teria todo um critério e toda uma avaliação, seria levado a julgamento, teria o direito de resposta, para que então ele viesse a sofrer a penalidade por algo que ele havia infringido, e nunca ter passado pelo que ele passou, e ser chicoteado da forma como ele foi. Eu entendo e compreendo na palavra de Atos, capítulo 16, que é para nós uma referência, que é para nós exemplo, o dever que nós temos de nos posicionar, de nos indignar, de não aceitar, de olhar para tudo aquilo que está sendo feito com os direitos da nossa sociedade, com os direitos que são seus, que são os meus direitos. E nós precisamos nos levantar e dizer não. Precisamos nos levantar e abrir a nossa boca e falar: nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Nós não vamos engolir isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse algo aceitável. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte:
O comunismo no Brasil é algo antigo. A intenção do comunismo é de ter um posicionamento em toda a América Latina. É de tornar todos esses países uma referência do comunismo para o mundo. O comunismo, até o dia de hoje, já matou mais de 100 milhões de pessoas. A desconstrução do que é o indivíduo, esse sentimento de que alguém é único, de que uma pessoa ela é totalmente especial, de que um ser humano não é um número. Esse sentimento que temos e que precisamos preservar, de que uma pessoa, independente de quem ela seja, onde ela esteja, quais sejam os seus valores, de que esse indivíduo tem direitos, e que a morte de um indivíduo, ainda que eu não conheça, é algo sacrificante para mim e para você, é algo que é esvaziado dentro de toda a proposta comunista. O que se tem acontecido hoje não é entrar pela porta da frente, apesar de ouvirmos muito isso na TV Senado, na TV da Câmara, e tantos outros canais que publicam isso, grupos comunistas que dizem que vão tomar força, dizem que vão fazer as coisas através da violência. O objetivo maior do comunismo, desse novo exercício do comunismo hoje, é trazer uma revolução comunista através de uma revolução cultural. O objetivo é trazer uma revolução cultural através de um discurso de defesa, implantar o comunismo, através de um discurso das minorias, estabelecer o comunismo, a começar pelo seguinte propósito: não se pode defender uma minoria sendo de direita, não se pode defender as minorias não sendo comunista. Mas nós precisamos, como cristãos, nos posicionar e dizer: olha, eu não sou a favor do aborto. Eu não sou a favor do aborto. Nós, como os cristãos, precisamos dizer: eu sou a favor da vida. Eu não posso simplesmente deixar que essa lei passe, ou ser favorável a isso, e saber que depois dela aprovada, depois dessas clínicas estabelecidas, dia e noite, inúmeras crianças serão mortas, como sendo a coisa mais normal do mundo. Eu não posso me conformar, olhar para o meu filho, que estuda no Seiva, na escola cristã, e me conformar que o filho de outras pessoas estão dentro da escola, aprendendo o que é sexualidade, sendo influenciado a uma postura, a uma conduta que desenvolva a sexualidade das crianças a partir de 6 anos de idade. Hoje está catalogado no Brasil hoje 70 maneiras de você expressar o seu gênero. A gente acha que é apenas heterossexual, homossexual, transexual. Não. Existem 70 hoje no Brasil. 70, irmãos. Eu não consigo nem imaginar o que significa isso.
Muitos adolescentes e crianças estão aprendendo, estão sabendo o que é isso, estão conhecendo isso, nós não sabemos. Não é dito aos pais, não é comunicado, mas as crianças já sabem. Porque para um preceito comunista, quem são os pais dessas crianças? É o Estado. Os direitos dos pais sobre os filhos é totalmente tirado. E a gente começa a perceber isso quando há um discurso de defesa, quando uma criança, ela se volta contra o pai, e o conselho tutelar, ele vem querendo tirar a guarda dessa criança dos pais. Esse é um conceito comunista, irmãos. Esse é um pensamento dessa ideologia satânica, dessa ideologia errônea. Eu não venho aqui, irmãos, defender um candidato e algum grupo de candidatos. Eu venho aqui falar contra o comunismo. Porque o comunismo, ele é contra a palavra do Senhor Jesus. Nós temos irmãos na China que sofrem e morrem por conta desse comunismo. Temos irmãos na Coreia que sofrem e morrem por conta desse comunismo. Homens e mulheres que professam a mesma fé que você. E que estão morrendo por amor a Cristo Jesus. E essa voz, ninguém quer dar atenção. A esse pranto, ninguém quer ouvir. As grandes mídias não dão atenção a isso. E é esse modelo que está tentando se estabelecer aqui no Brasil. Esse é o futuro. A revolução cultural é apenas um começo, irmãos. Eles falam a respeito de o pansexual, um dos 70 é o pansexual. O pansexual é aquele que tem relação com tudo e com todos. Ter relação com tudo, irmãos, é ter relação com um pedaço de tijolo, é ter relação com uma árvore, é ter relação com um carro, com um objeto que você tem dentro de casa, é ter relação com qualquer coisa. Nos Estados Unidos mesmo, tem uma mulher que está pedindo o direito de se casar com uma árvore. Irmãos, isso para nós é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas é o que está acontecendo nesse nível. É nesse nível que a coisa está chegando. Tem um indivíduo aqui no Brasil que tem relação com uma bicicleta. E ele é tido uma referência do pansexual. Há uma defesa à pedofilia, irmãos. Você tem noção disso? Há uma defesa à pedofilia. Há um discurso de defesa aos pedófilos. Porque os pedófilos são uma minoria. E esse grupo precisa ser defendido no exercício da sua sexualidade. Dizendo que isso é parte da cultura, que em outros países, e valores assim que vão destruindo, vão acabando com o entendimento de muitas crianças e adolescentes, estão sendo massivamente anunciados nas escolas. Será que está certo a gente concordar com isso? Será que é normal, é comum a gente olhar para um cristão
que entende os valores da palavra do Senhor, que não está ouvindo esse discurso de longe, porque quando a gente ouve de longe, a gente ouve muita coisa e nada ao mesmo tempo. Mas aquele cristão que se aproxima para entender e compreender o que é isso, afinal de contas, do que se trata? Afinal de contas, o que qual é a discussão que está sendo feita aqui? Qual é a discussão que está sendo feita ali? Porque nós somos questionados qual é a razão da nossa fé. Todos os dias nós somos questionados. Nós somos vistos por essa sociedade como pessoas ignorantes, porque nos submetemos às nossas autoridades. Curso Vida Cristã. Os princípios e os valores de uma real submissão, elas estão pautadas na palavra do Senhor Jesus. Na palavra. É na palavra do Senhor. Olhamos e vemos João Batista se levantando e denunciando às autoridades daquele tempo o pecado que se tornou exemplo, porque ele era exemplo. O pecado como exemplo e comunicado a toda a sociedade daquele tempo. João Batista perdeu a cabeça. Não porque aquele governo autoritário decidiu sofreu por conta disso, mas ele morreu porque foi a vontade de Deus. Para ser pessoas honestas, irmãos, hoje, a gente está arriscando a nossa própria vida para defender o que é verdadeiro. E isso é uma realidade hoje no Brasil. Alguns sofrem injúria, alguns sofrem ataques, mas alguns sofrem com a própria vida. Eu lembro de um irmão, um ex-padre, que esteve aqui há muitos anos atrás. Quantos se lembram dele? Nós conversando no particular. Ele não apenas falando a respeito da Igreja Católica, a respeito daquelas questões, mas ele falando a respeito do comunismo em Minas Gerais. Falando desses princípios e desses valores que estavam presentes ali. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 20. Diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Vamos repetir. De sorte que somos o quê?
embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, o quê? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Entende-se que exortação não é só repreensão, né? Existe o aspecto da repreensão na exortação, né? Mas exortação é orientação, é direcionamento, né? É aquela varinha que você dá do lado da ovelha, que ela está saindo um pouco e que você dá um pouquinho para que ela volte para o caminho, né? Se ela insistir muito em sair do caminho, você dá um pouquinho mais forte, né? Isso significa exortação, né? Então, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus espera que eu e que você, irmãos, venhamos a nos posicionar. A começar em nós, a começar com aquilo que nós acreditamos. A começar a tentar entender o que está acontecendo. Se nós nos indignamos durante tantos anos, com tanta corrupção, em ouvir que há poucos anos o primeiro político foi preso, há poucos anos, o primeiro político foi preso. Se há uma indignação enorme no nosso coração, nós precisamos fazer alguma coisa com isso, porque senão a nossa passividade faz de nós condescendentes, faz que nós venhamos a concordar de uma certa forma com o que está acontecendo, ainda que discordando. Ainda que discordando, nosso silêncio representa uma concordância. E nós precisamos nos posicionar contra o comunismo no nosso país. Precisamos nos posicionar. Eu não acho certo, irmãos, algo que minha sogra compartilhou comigo recentemente. Isso é um exemplo, é claro que existe todo um entendimento, mas só quero falar desse exemplo. Eu não acho certo que um homem que mata o outro, independente dos motivos, das razões, e vai preso por conta disso, venha a ganhar mais, possa vir a ganhar mais de R$2.000, estando preso, enquanto que homens honestos que não ganham nenhum, solto. Um homem que rouba e vai preso, recebe a fiança, é liberto, mas não consegue encontrar emprego, não consegue se integrar à sociedade e decide roubar de novo, porque pelo menos dentro da cadeia ele está recebendo, ele está ganhando. Eu não concordo com isso, irmãos. Eu não acho isso certo. Eu não acho isso certo. Eu não acho certo um cristão dizer que apoia a esquerda. Eu não acho isso certo. Nós precisamos defender os nossos valores. Independente de qual seja o seu candidato, de quem você acha que deva ganhar as eleições, que as suas tomadas de decisões, que as suas escolhas sejam fundamentadas nos teus princípios. Crente não é besta, crente não é bobo, crente tem valores. Crente sabe muito bem o que é estar submisso à autoridade. Muito bem o que é estar submisso à autoridade. O cristão verdadeiro, ele defende a vida, defende a paz.
Que o nosso discurso seja assim, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Aleluia! Seja feita, Senhor, a tua vontade. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Tudo aquilo que não representa, Senhor, a tua vontade, eu rejeito, eu repudio. Eu sou contra. Eu me oponho. Eu rejeito. Eu não aceito isso. E isso, irmãos, eu não estou dizendo que você deve voltar. Você deve seguir aquele discurso cristão, volta cristão. Sabe por quê? Porque tem muito cristão eleito que está preso. Tem muito cristão que é candidato, mas que é a favor do aborto. É a favor do aborto. É a favor da agenda LGBT. Todos esses partidos querem trazer o entendimento de que a igreja é contra os homossexuais. A igreja se opõe a quem é homossexual. A igreja defende um discurso patriarca. Não vai colocar isso não, tá? A igreja defende o discurso do patriartismo, do patriarca, como se isso fosse um discurso de um autoritarismo da figura masculina sobre a mulher, sendo que nós vemos Jesus como um exemplo de um homem que posicionou a mulher. Em todos os evangelhos nós vemos Jesus indo na direção da mulher, sendo ela rejeitada por aquela sociedade ou não. Sendo ela humilhada por aquela sociedade ou não, sendo ela não ouvida por aquela sociedade ou não, Jesus disse: mulher, você tem um lugar no reino de Deus. E nós precisamos ter isso muito claro. Não concordar com esse discurso, não olhar para o homossexual como se ele fosse um indivíduo extraterrestre. E é importante falar a respeito disso, irmãos. É importante falar daqui de cima a respeito disso. Ainda que concordamos com tudo isso, é necessário falar. É necessário dizer. É necessário repetir. É necessário voltar a repetir aqueles que são os valores que nós acreditamos. Eu creio que uma revolução não cultural, mas uma revolução que vem da parte do Senhor, está chegando por aí. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, ruas limpas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, corações limpos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, um governo reto. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma Câmara reta. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um Senado comprometido. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma governança que é em prol de Cristo Jesus. Eu declaro famílias restauradas, filhos restaurados, cadeias vazias, homens e mulheres restaurados das drogas e do vício e da prostituição. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, meu irmão. Coloque-se de pé. Falta 15 dias. Eu não sei quais são os resultados das eleições.
Eu não sei quais serão os resultados das eleições. Eu, pessoalmente, 15 dias. Se ser domingo que vem, o outro, dia 7. Domingo que vem é dia 30. O outro domingo é dia 7. 15 dias. Mas uma coisa eu quero dizer, Senhor, o Brasil continua sendo seu. O Brasil continua sendo seu. Nós vamos estabelecer a vontade do Senhor Jesus sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Mas a nossa responsabilidade precisa ser conosco. Assim nos comprometemos com toda a terra. A nossa responsabilidade precisa ser com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu compreendo, com aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que você conversa com seus filhos dentro de casa. Dialogue sobre isso, converse a respeito disso, pergunte o que ele pensa, converse com os seus sobrinhos, converse com a sua família. Vamos orar. Dê a mão quem está ao seu lado. Nós clamamos, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Deus, pelas tuas misericórdias. Vem, Deus, vem sobre esta terra, oh Jesus Cristo, e sara esta nação, sara este povo, abre o entendimento e desperta a tua igreja, desperta a tua igreja, para que possa viver, para que possa caminhar, para que possa pregar ainda em liberdade a palavra do Senhor Jesus. Espírito Santo, nós clamamos o teu santo nome, nós clamamos o teu santo nome, a começar em nós, a começar em nossas vidas, a começar com a nossa consciência, com os nossos valores, com aquilo que falamos, com aquilo que vivemos, com as nossas orações. Deus, seja estabelecido a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, assim na terra como é feita no céu. Nós declaramos em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Oh, amém e amém. Vamos cantar essa música. Deus, ação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou
de uma forma especial. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a sua unção, liberando o teu poder. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a sua unção, liberando o teu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia. Oh! Declaramos: o Brasil é de Jesus. Declaramos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Não é fácil, irmãos, falar sobre isso, mas é algo que a gente precisa fazer, é algo que a gente precisa se posicionar. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a escola dos teus filhos, que Deus abençoe a universidade dos seus jovens, dos nossos jovens. Amém? Vamos nos despedir. Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor Jesus. Te agradecemos por esta palavra que foi ministrada, Senhor, nesta manhã, em que somos convidados, Deus, a ser verdadeiros embaixadores teus aqui na terra. Nós louvamos o teu santo nome, nós te agradecemos, porque a nós foi dado este privilégio. Dá-nos, Deus, um domingo abençoado, uma semana abençoada, um culto à noite abençoado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um bom dia a todos. Amém e amém.